A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há 100 anos como igreja organizada autônoma. Há 68 anos nós estamos aqui na cidade. Você é convidado para estar conosco no programa e nas nossas atividades. Nós temos várias atividades durante a semana e as nossas atividades principais são aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, um culto. Às 10 horas da manhã, escola dominical. Na escola dominical você tem a oportunidade de ouvir sempre uma palavra, uma mensagem contextualizada para o nosso dia a dia. Hoje mesmo, nesse programa, eu vou dividir uma palavra que nós temos visto lá. Às 19 horas também temos mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Fique conosco. Vamos estudar a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o trabalho e o que é o trabalho na visão do cristão reformado, na visão do cristão evangélico. Te convido para você parar e ouvir esse programa hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre nós. E a cada manhã nós podemos ver, Pai Santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é gracioso, que o Senhor nos dá muito mais do que nós pedimos ou merecemos, Pai. E nós queremos te implorar e te suplicar que nesse momento, quando nós vamos estudar a tua santa e bendita palavra e vamos meditar sobre questões atuais do nosso dia, nós queremos te implorar que o Senhor fale conosco, Pai Santo, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito e que nós possamos, Senhor Deus, refletir a tua grandeza e o teu poder, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer uma pergunta muito séria para você. O que é o trabalho para você? O que é o trabalho para você? Se eu for perguntar para muita gente, haverá respostas das mais diversas. Vou falar algumas respostas que já falaram para mim. E algumas que eu até talvez já tenha pensado assim. Que o trabalho é um mal necessário. Talvez você já tenha visto e ouvido uma pessoa falando assim: trabalho é um mal necessário. Quando a pessoa fala que o trabalho é um mal necessário, ela diz que todo trabalho é ruim, mas é necessário para a gente sobreviver. Para algumas, o trabalho é uma tortura. E daí eles entendem quase que literalmente o significado da palavra trabalho. Realmente a palavra trabalho vem de uma palavra latina chamada tripalium, e significava uma tortura que os romanos faziam, colocando um pauzinho, uma madeirinha entre a unha e a carne, e isso causava dor e sofrimento. Então, para muitas pessoas, trabalho é isso, é uma tortura, um sofrimento. E se eles pudessem, eles não trabalhavam. Para alguns, trabalho é um sonho. Para quem está desempregado, o trabalho é um sonho. O trabalho é aquele momento que a pessoa gostaria de ter e procurar e falar assim: puxa, é o meu sonho trabalhar. Para outros, trabalho é um motivo de prazer. Para esses, o trabalho é onde ele pode se desenvolver, é onde que ele pode conhecer novas pessoas. Mas e para o cristão, qual é a visão do trabalho? Interessantemente, Deus tem colocado essa visão do trabalho e nós conversarmos sobre o trabalho lá na Igreja Presbiteriana de Lages, ali na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages.
Discutimos sobre o trabalho com os jovens e adolescentes, conversamos sobre o trabalho no grupo de homens, e isso tem sido um tema que Deus tem levantado. Para a honra e para a glória de Deus, nós nem combinamos isso, mas foi uma coisa encaixando com a outra. E os dois grupos discutiram sobre o trabalho. E eu queria trazer essa discussão para vocês hoje. O que significa o trabalho para você? Para alguns estudiosos, o protestantismo e a igreja evangélica são o pai do capitalismo. Para dizer mais claramente, um sociólogo chamado Max Weber, em um dos seus livros, ele diz que o calvinismo, que é uma corrente do protestantismo, é o pai do capitalismo. E daí ele explica, o calvinismo é o pai do capitalismo, porque o protestante, o calvinista, ele não gasta seu dinheiro com bebidas, não gasta seu dinheiro com jogos, não gasta seu dinheiro com bobagem. Então ele só fica enricando. Essa aí é a visão desse sociólogo. Mas essa é uma visão errada sobre o trabalho. Porque o trabalho na Bíblia, como nós vamos ver hoje, é muito maior do que isso. E eu queria ler com vocês o que está escrito em Colossenses capítulo 3, os versículos 22 ao versículo 25, que o apóstolo Paulo trata sobre o trabalho. Vamos ver? Diz assim a palavra de Deus. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. O capítulo 4, versículo 1, Paulo continua falando sobre isso. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então a gente começa a ver e perceber, logo de cara nesse texto, que o apóstolo Paulo chama atenção e fala para pessoas que trabalham. Pessoas que às vezes se sentiam oprimidas. Por que eu falo aqui de oprimidas? Porque muitas vezes a gente se sente injustiçado quando nós trabalhamos. Esse não é um sentimento só dos cristãos, mas é um sentimento de todo mundo. Pergunto para você, você já não trabalhou muito e na hora de receber a sua recompensa, de receber reconhecimento, você questionou e falou assim, nunca fui reconhecido? Você já teve essa sensação? Eu acho que essa é uma sensação de que todos nós já passamos, todos nós já tivemos essa sensação. E a gente tem essa sensação e fala assim, será que vale a pena continuar trabalhando? Será que vale a pena continuar se esforçando? Esse é o contexto, era isso que as pessoas falavam para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz, olha, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês não trabalham simplesmente para os senhores que vocês estão servindo aqui. Mas eu quero que vocês pensem e tenham a certeza de que vocês trabalham para Deus. Veja só, a visão do cristão é diferente da visão de muita gente. A visão do protestante é diferente como de qualquer outra coisa. Porque para a visão do cristão, a visão que a Bíblia coloca, e o protestantismo se apropria dessa visão, é que quando nós trabalhamos, nós servimos a Deus. Aprofundando ainda mais essa questão, eu quero dizer para você que
Quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou todas as coisas, talvez você olhe para mim e fale assim, eu estava vendo até aqui, mas daqui para frente eu não vou ver mais, porque você falou que Deus criou e eu não creio nisso. Quer dizer uma coisa para você, mesmo que você creia em outras cosmologias, é impossível você não entender que alguma coisa superior fez tudo, deu origem a tudo. E essa coisa superior se chama Deus, e Ele se revelou para nós através da sua palavra. Você aceitando ou não? Então continue vendo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou e falou assim, cultivem e guardem o jardim que eu plantei. O trabalho não começa depois da queda. O trabalho não começa depois do pecado. O trabalho começa antes. E ali em Gênesis 1 e 2, nós vemos que quem fez todas as coisas foi Deus. Então, quando a gente trabalha, a gente imita a Deus. Pastor Paulo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está parando para ver esse programa hoje, que quando nós trabalhamos, nós estamos demonstrando em algum momento que Deus nos capacitou e nos fez parecidos com Ele. E ainda mandou Adão e Eva, os nossos representantes, e por isso a nós também. Ele falou assim, guardai e cultivai. Ele deu ordem para isso. Dominai e sujeitai a terra. Olha só, nós quando trabalhamos cumprimos as ordens de Deus e servimos a Deus. Talvez você olhe para mim e fale assim, poxa pastor, isso é um papo reacionário, hein? Eu queria ficar em casa sem fazer nada. Eu também de vez em quando tenho essas vontades de ficar em casa descansando. Mas aí eu lembro da bênção que é o trabalho. O trabalho não é maldição, o trabalho não é tortura, o trabalho não é um mal necessário. Deus capacitou a mim e a você para trabalharmos. Foi Ele quem nos deu inteligência, foi Ele quem nos dá habilidades, é Ele quem nos dá capacidade para trabalharmos, para juntos fazermos o melhor na nossa profissão. E o apóstolo Paulo fala aqui, vocês que trabalhem para mim. Mas trabalhar para Deus também tem uma outra lição importante aqui que a gente tem que entender. Que nós devemos trabalhar fazendo tudo de coração e fazendo tudo com excelência. E que quando nós não fazemos isso, o nosso trabalho com excelência, nós deixamos a desejar. Pastor, deixar a desejar, sim. Eu, por exemplo, sou pastor e também atuo em escolas aqui da nossa região, do nosso município. Se eu falar e disser assim, não, eu só vou preparar as coisas para a igreja, só vou me preparar, só vou ler, só vou organizar minhas mensagens, só vou me aprimorar no aconselhamento, só vou me aprimorar na liderança. É isso que é minha ocupação. E a escola é só meu ganha-pão. E não me dedicar para preparar as aulas, eu vou estar desonrando a Deus. Porque eu não vou exercer tudo com primazia. Não vou fazer as coisas de coração. E aí a gente precisa entender. O trabalho nosso exige dedicação. Nós precisamos ser dedicados ao nosso trabalho também. O que significa isso? Eu vou tentar colocar aqui em algumas coisas, algumas características simples que talvez você vai concordar comigo, mas eu quero que você preste atenção. Primeira coisa que nós precisamos com o nosso trabalho é que eu e você precisamos ter compromisso. Eu e você precisamos ter compromisso. Significa que eu e você
precisamos honrar a nossa palavra. Compromisso é isso. Se eu fui contratado para estar todos os dias trabalhando, eu devo estar lá. Pastor, mas eu posso ficar doente? Sim, isso é fato. Eu e você podemos ficar doentes, talvez precisemos ficar afastados alguns dias do trabalho, mas nós precisamos ter compromisso. Nós precisamos chegar na hora certa, sair na hora certa. Nós precisamos honrar todos os dias. Precisamos disso. A gente não pode chegar a hora que nós queremos, nós não podemos sair a hora que nós talvez precisemos sair. Nós precisamos ter compromisso, dedicação. A segunda palavra que eu quero dizer aqui para você é que eu e você precisamos também, além do compromisso, nós precisamos ter dedicação total. Como assim, professor? Como assim, pastor? Eu quero dizer para você que dedicação significa que eu e você precisamos buscar todo dia melhorar cada vez mais. É assim que Deus quer de nós. Ele não quer que nós façamos as coisas de maneira relapsa. Pastor, de maneira relapsa? Talvez eu já tenha até contado essa ilustração aqui, mas eu quero contar isso para você novamente. Havia um adolescente que estava doido para sair de casa e arrumar seu primeiro emprego. Ele não aguentava mais o pai e a mãe dando ordem para ele, ensinando tudo para ele, fazendo com que ele guardasse a toalha depois de tomar banho, fazendo com que ele pegasse as roupas sujas e colocasse no cesto de roupas. Ele não aguentava mais a mãe e o pai falando que a hora que ele saísse de um ambiente tinha que desligar a lâmpada. Ele não aguentava mais o pai e a mãe falar para ele: olha, quando você entrar e ver o capacho, o tapetinho na frente de casa torto, por favor arrume. Ele não aguentava mais isso. Ele não aguentava mais falarem para ele assim: olha, se você vir um papel no chão, você guarde. E ele, no seu coração, ele decidiu uma coisa: eu vou embora daqui. Eu vou embora de casa, vou arrumar um emprego e vou ter minha vida. E ele viu ali um anúncio, viu ali uma vaga de emprego que ele falou assim: não, isso aí é interessante para mim. Eu vou lá atrás. Colocou uma roupa que ele achou adequada e foi para a entrevista. E ao chegar na entrevista, a hora que ele estava entrando, a primeira coisa que ele notou ali é que o capacho estava torto. Ele foi lá e arrumou o capacho. Chegou na portaria, falou assim para a moça: eu vim para a entrevista de emprego. A moça colocou ele na sala de espera ali meia hora. E conforme ele percebeu ali naquela meia hora, o ar-condicionado estava ligado. E depois que o ar-condicionado ligado, as janelas estavam abertas. Daí ele perguntou para a moça: você pode desligar o ar-condicionado? Ela falou: não, o ar-condicionado vai ficar funcionando. Ele foi lá, fechou as janelas para que o ar-condicionado pudesse funcionar direito. Depois dessa meia hora ali esperando, ele foi convidado para subir e ir para uma outra sala. E ao chegar na outra sala, as cadeiras estavam desorganizadas. Ele olhou assim, organizou as cadeiras e haviam vários papéis no chão. Ele foi lá e pegou os papéis no chão e colocou ali no cesto e ficou esperando. Ao chegar a moça para abrir a porta de onde que ele estava, ele percebeu que a hora que ele entrou, ele com delicadeza fechou a porta. Mas a hora que a moça chegou, ele percebeu que a porta era pesada.
O chamaram, ele segurou a porta e fechou com delicadeza. E foi na frente do entrevistador. E ao chegar na frente do entrevistador, ele falou assim: o que o senhor quer perguntar para mim? E o entrevistador virou para ele e falou assim: eu não quero falar nada com você. Mas por quê? Porque você já passou nos nossos testes. O nosso teste era para ver se você era dedicado e fazia mais do que nós pedimos. Porque só você notou tudo isso. Todos os outros fizeram apenas aquilo que eles queriam fazer. Dedicação é isso. É você fazer mais do que está sendo pedido. E entender que isso não é uma obrigação, mas isso é bênção para você. Isso é servir a Deus. E servir a Deus de coração. Quando nós trabalhamos, nós servimos a Deus. Quando nós trabalhamos, nós devemos fazer as coisas com dedicação. Essa é a visão do cristão sobre o trabalho. E a recompensa e o pagamento? Nós vemos aqui que Deus é quem vai nos dar a recompensa. Talvez não seja agora, talvez seja no futuro. Mas nós precisamos crer e entender que Deus vai dar o salário justo para a gente e vai cuidar de nós. Qual é a visão do cristão para o trabalho, então? A visão do cristão para o trabalho é que quando nós trabalhamos, nós servimos a Deus e espelhamos a Deus, exercendo os dons e talentos que nós temos. Trabalho para a gente não é obrigação, é bênção. Trabalho para a gente é um meio de nós servirmos a Deus. E como nós devemos fazer isso? Devemos fazer com dedicação. Devemos fazer o nosso melhor, melhorando sempre. Devemos fazer para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento tão pequeno, pudemos repensar sobre algo que é tão essencial na nossa vida e que gastamos tanto tempo do nosso dia, Pai. Às vezes trabalhamos mais do que ficamos com a nossa família, no nosso lazer. Mas muitas vezes temos a visão errada sobre o trabalho. Que o Senhor, Pai Santo, usando a Tua palavra, como o apóstolo Paulo falou, que o Senhor mude o nosso coração e refaça a nossa visão sobre o trabalho, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo, dê emprego para elas, dê saúde, cuide delas, cuide de suas famílias, Senhor Deus. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quer saber sobre mais coisas que a Bíblia fala sobre o nosso dia a dia e a vontade de Deus para o nosso dia a dia, eu quero convidar você para estar conosco na Igreja Presbiteriana de Lages, aos domingos, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e às 19 horas. Rua Falso e Souza, número 353, no centro de Lages. Você é convidado para estar conosco. Fique com a programação da Nova Era TV. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar